Bom dia a todos. Hoje, né, dia 29 aí de abril, teremos a nossa última aula dessa semana referente à disciplina de Educação Física. Na aula anterior, vimos aí sobre o handebol no Brasil, né, o esporte de invasão. Vimos também os fundamentos do handebol e as regras principais do handebol para que esse esporte possa acontecer. Na aula de hoje iremos dar continuidade ao esporte de invasão com o rugby. Acredito que muitos aí devem ter conhecimento sobre esse esporte, né? Já que aqui em nossa cidade temos aí algumas equipes de rugby, né? Como a equipe feminina de rugby e também a equipe masculina de rugby. Iremos iniciar primeiramente falando um pouco sobre o que é o rugby, né? Então, o que é rugby? Primeiramente vem essa pergunta em mente. Acredito que poucos aí devem ter conhecimento de o que seja o rugby, né? Porque é um esporte ainda menos praticado em nossa região, em nosso país, mas que vem tendo aí um grande crescimento durante os últimos anos. Então, o rugby é um jogo em que uma bola oval é conduzida pelos pés ou pelas mãos dos jogadores até a linha do fundo do campo, onde há uma trave semelhante a um H. Então, o rugby ele pode acontecer de duas formas. A bola pode ser conduzida pelos pés ou pelas mãos, né? E o objetivo principal é que fazer com que essa bola ela percorra todo o campo e chegue até o fundo do campo, onde tem aí uma trave semelhante a um H. Então, essa trave aí é semelhante a um H lá no final do campo. Aí temos aí, o objetivo principal é fazer um tree, que é uma jogada especial aí do rugby, né? Que consiste em passar com a bola através da linha de fundo e encostá-la no chão. O lance que vale mais pontos no jogo. Então, o tree, ele é o lance aí que vale mais pontos durante aí uma partida de rugby, né? E o objetivo é fazer o quê, ó? Passar com a bola através da linha de fundo e encostá-la no chão. Então, ou seja, passar sobre a linha do H, né, que é a trave, semelhante a um H. Aí aqui temos uma linha aqui nesse meio, né? Então a bola vai passar por cima desse lápis, como vamos supor que aqui seja um H. A bola tem que passar por cima e cair lá no chão, né? A partir desse momento que a bola cai no chão, é contada aí a pontuação para a equipe que fez essa pontuação do tree, né? Então, trata-se de um esporte que exige muita resistência, estratégia e habilidades dos seus jogadores. Então, é um esporte que tem um envolvimento de três coisas, né? Três áreas aí, como a resistência, a estratégia e, não menos importante, também a habilidade, né? Então, tudo isso aí é levado em consideração no rugby, né? Para sua prática, é obrigatória a utilização de protetores bucais, parecido com o futebol americano. Então, é obrigatório aí os protetores bucais para os jogadores, para que eles possam se proteger. Então, foi o rugby que lhe deu origem. O que aconteceu em 1860, quando um grupo de estudantes fizeram alterações nas regras do rugby, porque não gostavam da forma como ele era jogado. Então, em 1860, alguns estudantes aí eles estavam insatisfeitos com as regras do rugby e buscaram aí evoluir, né? Ou seja, digamos aqui que inovar essas regras
para que ela pudesse ser praticada aí de uma melhor forma, né, pelos jogadores. Vamos ver aqui, o rugby ele teve origem lá na Inglaterra, no ano de 1823, e só chegou ao Brasil em 1821. Então, aliás, 1891, desculpe. Chegou ao Brasil em 1891. Então, 68 anos depois foi que o rugby ele veio chegar aqui em nosso país, né? Sendo que ele teve início lá, origem lá, em 1823, lá na Inglaterra. O esporte ele tem versões diferentes, sendo as mais conhecidas como Rugby 15, que conta com 15 jogadores em cada equipe, e o Rugby Sevens, que conta apenas com 7 jogadores. Então vocês podem fazer aí uma grifagem, né, sobre essa questão das partes mais importantes desse conteúdo, como por exemplo, o rugby ele tem duas versões mais conhecidas, que é os rugby 15, rugby XV, que é em número romano, 15, né, que são 15 jogadores em cada equipe, e o rugby sevens, que conta apenas com 7 jogadores em cada equipe. Logo abaixo aí tem uma imagem que representa o rugby, né, esse esporte de invasão. E se vocês observarem, eles estão aí disputando a questão da bola, né? Vamos ver um pouco agora sobre a origem e a história do rugby, né? A origem do rugby remonta aos gregos e romanos, que faziam jogos com esferas. Aí temos aí Episkyros e Rapstum, que são respectivamente. Então, em inglês aí temos essas abreviaturas aí, né? Episkyros e Rapastum. De acordo com a Federação Internacional de Rugby, a sua origem, como foi citado anteriormente, ela teve origem lá no ano de 1823, na Rugby School, a escola de rugby, né? Localizada em Rugby, na Inglaterra. Daí o nome do esporte. O responsável pelo surgimento do esporte é William Webb Ellis. Ele foi o criador do rugby, né, na Rugby School, né, localizada em Rugby, na Inglaterra. E por isso, justamente por ela se localizar, por ela ter origem nessa cidade chamada Rugby, na Inglaterra, esse esporte recebeu esse nome de rugby aí, em sua origem. Na altura, não havia regras escritas dos jogos com bola. As regras eram orais e cada escola tinha mais ou menos a sua forma de jogar. William fez algo diferente do que fazia na sua escola. Ele correu com a bola nas mãos em vez de chutá-la, como costumava se fazer. Então foi a partir daí que aconteceu também essa questão aí de busca por mais formas de jogar o rugby, que no caso são duas formas, com os pés e com as mãos. Então foi o William aí que fez essa grande diferença aí em uma partida. Ele buscou pegar a bola com a mão e sair correndo em direção lá ao fundo do campo, né? A final da linha do campo. Anos depois, em 1845, 3 alunos da Rugby School, que é a escola de rugby, foram responsáveis por escrever as regras do rugby futebol. Essa unificação das regras fez surgir o futebol propriamente dito, porque antes das normas os jogos eram apenas jogos de bola. Então, antes de se implementar as regras em si, esses jogos eram apenas jogos de diversão, não eram considerados esportes porque não tinha regras específicas para que pudesse ser considerado aí um esporte propriamente dito, né?
Então, foi a partir daí dessa criação das regras em 1845 que o rugby ele se tornou aí um esporte realmente como é colocado na definição de esporte, né? Já em 1871 surgiu a Rugby Football Union, RFU, na Inglaterra, uma entidade responsável pela organização do rugby, seguindo-se a criação de entidades semelhantes em outros países. De seguida, surgiu a União Escocesa de Rugby, SRU, em 1873, a União Irlandesa de Futebol Rugby, IRFU, em 1879, a União Galesa de Rugby, WRU, em 1881, e a International Rugby Board, IRB, em 1886. Então, a partir de 1871 foi que surgiram algumas federações, a organização responsável por o rugby aí em alguns países do mundo, né? A primeira disputa internacional ela aconteceu aí em 1881, que foi entre a Inglaterra e a Escócia, né? Já que essas duas foram as primeiras aí a criarem essas organizações responsáveis pelo rugby. E nessa disputa em 1881 da Inglaterra com a Escócia, os escoceses eles foram aí os vencedores dessa disputa do rugby, né? O rugby ele sofreu várias alterações ao longo dos anos. Aí temos aí uma das mais importantes respeita à pontuação. Desde 1992, o TREE, que eu citei lá no início do nosso conteúdo, né, que vocês podem observarem, ele vale 5 pontos. Mas no início ele não valia nenhum. E somente em 1886 ele começou a valer mais apenas 1 ponto. Hoje o TREE é o lance que é melhor pontuado. Então, se você observar lá no início, eu falei que o TREE, o TREE ele consiste em quê? Em passar a bola atrás da linha de futebol e encostá-la no chão, ou seja, passar a bola por cima da letrinha lá que se refere ao H e essa bola encostar no chão. Então, essa jogada aí do TREE, ela equivale aí a 5 pontos aí para as equipes que fizerem essa pontuação. Na sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, em 1900, a França ela sagrou-se campeã, né? Em 1908 foi a vez da Austrália. Em 1920 e em 1924 as medalhas foram obtidas pelos Estados Unidos por opção dos impulsionadores do esporte. O rugby ele ficou ausente aí dos Jogos Olímpicos durante 92 anos, tendo regressado em 2016, quando Fiji foi o campeão de rugby masculino e a Austrália no rugby feminino. Então, lá desde o início da criação do rugby em 1820 e 23, de lá até 2016, né? O rugby ele teve aí uma ausência dos esportes olímpicos e a partir de 2016 foi que onde ele foi realmente implantado nos Jogos Olímpicos e teve aí como campeão masculino o país de Fiji, né? A seleção de Fiji, e feminino a seleção australiana. O rugby ele começou lá na Inglaterra e ele ganhou o mundo aí posteriormente. Depois da Inglaterra foi na Nova Zelândia, na África do Sul e na Austrália que o esporte conquistou bastante destaque. E a seleção de rugby da Nova Zelândia ela é uma das melhores do mundo. Conhecidos como All Blacks, a equipe costuma fazer
o haka, que é uma dança típica do povo maori usada, entre outras coisas, como uma forma de intimidação. Então, a Nova Zelândia ela é considerada atualmente aí uma das seleções aí de rugby mais melhores do mundo, né? Então, a Nova Zelândia, que surgiu aí, teve uma implementação do rugby logo após a Inglaterra, ela tem uma seleção aí que é considerada os melhores do mundo, né? Está entre esses melhores do mundo aí. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, nós vimos um pouco sobre o rugby em si, né? O que é o rugby, como é que joga o rugby, né? Vimos aí a sua origem e um pouco também da história do rugby. Esse foi o nosso conteúdo referente à aula de hoje. E no próximo vídeo eu irei explicar sobre a nossa atividade referente a esse conteúdo da aula de hoje.